Fala, galerinha! Mais uma aula de Química! Química Geral, professor JP. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Ei, aqui, ó, presta bastante atenção. É interativo, precisa dessa informação. Importantíssimo para vocês compreender a química de primeiro colegial. Aqui dentro de estequiometria vai envolver uma revisão muito boa sobre o que a gente já vem estudando ao longo do ano. E vamos trabalhar, né, de maneira bem pausadamente em cada tópico desse. E o que é que eu te apresento de estequiometria? Estequiometria, quando eu falo em estequiometria, me lembra cálculos. E vai lembrar cálculos para vocês agora também. A parte da química que entra o mundo dos cálculos. Então, vamos prestar bastante atenção para compreender a teoria e depois a gente fazer demonstrações dos exercícios. Então, venha cá. Estequiometria envolve uma análise quantitativa. Uma análise quantitativa, vai ser cálculos. Tanto dos reagentes quanto dos produtos. Isso em uma reação química. Toda reação química, nós já sabemos que tem reagentes e produtos. Os que estão antes da setinha, nós chamamos de reagentes. Inicia uma reação. Setinha, produto. É o final da reação química. Só que todos esses reagentes e produtos, numa reação química, eles vão reagir em uma proporção. Né? 1:2, 1:3, 1:1, 2:2, aqueles coeficientes estequiométricos que são usados para o balanceamento das equações químicas, né? Aula passada, nós trabalhamos funções inorgânicas, principalmente a parte de sais, que envolve ácido e base, reagindo para formar sal e água. Aí, com isso, nós fazíamos o quê? O balanceamento da equação química. Nós colocávamos aqueles números chamados coeficientes. Aqueles coeficientes, já eu te mostro, é o que nós vamos utilizar para fazer a proporção, a quantidade daquelas substâncias em massa, em volume, que pode ser, em mol, que é a quantidade de matéria. Então, tudo isso aqui nós vamos trabalhar pausadamente. Né? O número de Avogadro, a constante de Avogadro. Então, nós vamos ter muita calma para essa parte aqui, ó, que são as relações estequiométricas. Massa vezes massa. Massa vezes mol. Massa vezes volume. Então, é a proporção de massa com volume. Uma proporção de massa com massa. Massa com número de mols. Então, isso é trabalhar o quê? Regra de 3. Então, o primeiro passo, nós temos que conhecer. Escrever a reação química. Segundo, fazer o balanceamento da reação química. E terceiro, fazer regra de 3. Tá? Essa é a sequência que vai ficar para vocês aí. Então, nessa primeira parte aqui de estequiometria, antes da gente começar a fazer aqueles cálculos, eu quero que vocês analisem a primeira aula de hoje, que é sobre estequiometria. O primeiro passo, você vai escrever a reação. Então, se nós temos uma descrição da reação química, né, em linguagem escrita, a gente transforma para a reação química. Segundo passo, que nós vamos aqui escrever, vai ser o quê? O balanceamento da equação. Depois que você tem a equação química, você vai fazer o balanceamento da reação. E quando faz o balanceamento da reação, você vai colocar os coeficientes. É muito importante esses coeficientes que a gente chama o quê? Estequiométricos. Ó. Estequiométricos. São chamados de quê? Coeficientes estequiométricos. Então, nós estamos trabalhando estequiometria. Tá? Terceiro passo, você vai ter que trabalhar
com regra de 3. Vai trabalhar com regra de 3. E para trabalhar a regra de 3, nós precisamos conhecer a proporção. Massa para massa, volume. Aí vamos definir agora cada um numa aula. Aula 1, aula 2, blocos de aula. Para ficar curto, prático e fácil a compreensão. Vamos começar primeiro pela proporção, que a gente vai apresentar o que é uma massa atômica, tá? A massa atômica dos elementos químicos, tá? Primeiro nós vamos conhecer massa atômica, unidade de massa atômica, ou simplesmente a letra U de unidade. Agora, quando fala em massa atômica, você lembrou de quem? Dos átomos. Então, nós lembramos dos átomos. Lá na tabela periódica, cada elemento daquele tem uma massa correspondente, massa atômica, certo? Aí precisamos o quê? Daquela tabela periódica, você vai ter que ter ela aí, massa atômica, tá? Como que eu determino, como que eu chego a calcular a massa atômica dos átomos? Vejam só, hoje nós sabemos que temos as unidades de medidas para comparar uma substância com a outra. Se você for analisar o metro, então é comprimento. Você usa metro. Se vai falar em capacidade, metros cúbicos, litro, volume, você tem uma série de unidades de medida para poder utilizar. Quilômetros, né? Então, vamos para dentro da química agora e venha para a massa dos átomos. O que é que ele fez? Primeiro, ele pegou quem? O carbono. Né? Os estudos aqui relacionados à massa atômica. A referência é o átomo de carbono. Então, carbono é utilizado como unidade medida de padrão. É uma unidade de medida padrão. Por quê? Ele sempre vai trabalhar com os isótopos. E o que é isótopo, JP? Essa palavrinha aqui que você já estudou comigo. Isótopos é a quantidade de átomos, vamos dizer, a quantidade de substâncias formadas pelo mesmo número atômico. Um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Por exemplo, eu tenho carbono 6, carbono 6. São isótopos. Só que a massa do carbono 6 é 12. A massa desse carbono 6, 14. Então, desses dois aqui, qual que tem maior porcentagem na natureza? O carbono de massa 12. Então, esse carbono aqui, ele é considerado o quê? O isótopo que vai ser usado como unidade de medida para os átomos. Por que isso? Os átomos, para ser pesados, né? Para ser comparados à massa de outro, quantas vezes maior ou menor, precisamos de uma referência para os átomos. E dentre os 118 elementos químicos, utilizou-se o carbono porque ele é mais orgânico. Ele tem uma participação maior nas substâncias hoje de origem animal e vegetal. Então, que tem a química orgânica, né? Que além de estudar esse carbono, estuda outros elementos em maior porcentagem também. Então, eu quero deixar a mensagem a vocês. O carbono 12, porque o carbono 14 existe, mas é usado para datação dos fósseis. É utilizado para descobrir a idade dos fósseis, dos artefatos. E aí utiliza o carbono 14, que ele é radioativo. E já o carbono 12, de massa 12, ele é natural. Ele está em vários produtos de origem animal e vegetal. E não é radioativo. Só que ele tem uma maior porcentagem na natureza. Comparado, tem uma maior porcentagem na natureza. Não sei falar aqui em números, mas ele é o mais abundante do que o outro na sua forma isotópica. Vamos aqui a uma demonstração. O carbono tem 12 pedaços, né? Massa 12. Então, vamos dividir em 12 pedaços.
Faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma ainda. Ó, 12. Então, pegamos o carbono de massa 12 e dividimos em quantas fatias de pizza? 12 pedacinhos. Aí pegou um pedacinho desse e fez isso. De quanto? De 12. Virou uma fração, né? de 12. De quem? Do carbono de massa quanto? 12. Então, isso aqui, meu nobre, isso aqui é correspondente a uma unidade. Vem comigo. Eu peguei o carbono como referência de massa 12. Dividi em 12 fatias iguais. Aí eu peguei uma fatia de 12. Virou uma fração, 1/12. 1/12. Do carbono. Qual é o carbono? O que tem massa 12 ou o que tem massa 14? O que tem massa 12, que é a minha referência de unidade padrão, para comparar a massa dos outros átomos com o átomo de carbono de massa 12. Então, 1/12 é uma unidade. Agora, todos os demais átomos eu posso comparar ao átomo de carbono ou à unidade do carbono. Tudo pizza? Chega aqui. Chega aqui, venha para cá, né, que a gente está conseguindo aqui fazer esquema. Olha só, balancinha, uma balança. Nesse prato aqui nós vamos colocar átomos. Nesse prato vamos colocar outros átomos, né? E aqui eu estou fazendo a divisão da balancinha. Olha lá. Beleza? Está em equilíbrio. Imagina que está tudo funcionando. Aqui eu venho e coloco um átomo de magnésio. Peguei um átomo de magnésio. Vou lá na tabela periódica e vou buscar a massa do magnésio. 24 unidades. Está lá na tabela periódica, 24. Certo? A massa dele. Agora vem a pergunta. Quantos carbonos de massa 12 são necessários aqui para dar a mesma massa de 24? Quantos átomos de carbono? É aí agora que você vai aprender. Quantos? Aqui eu tenho um átomo, uma bola. Está pesando 24. Quantos carbonos de massa 12 vão ser necessários para dar a massa de um magnésio 24? Oi? Oi? Dois átomos, quer dizer? 2 átomos! 2 átomos! Ó, pergunta de novo, olha só. Aqui, ó, atenção. Ei, vem cá, ó. Quantos átomos de carbono... Aí você já coloca na cabeça. 12. Carbono tem massa 12. Então, quantos átomos de carbono 12 são necessários para dar a massa de um magnésio, que tem 24? Oi? Doze. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Deram quantos carbonos ali necessários? Foram quantos carbonos? 12 mais 12, 24. Então, queridos, aqui, ó, foram necessários 2 átomos de carbono de massa 12 para dar a mesma massa de um só de magnésio, que tem sua massa de 24. Perfeito? Ficou claro?
Gente, tá me deixando suspenso. Oi? Entendidos? Entendi. Oh, graças. Oh, meu Deus. Agora vamos de novo. O magnésio de 24. Novamente, aqui eu tenho o magnésio de massa 24. Agora, olha a pergunta. Quantas unidades do carbono 12 serão necessárias para dar 24 gramas de lá? 24 unidades, perdão. 24? Ah, acertou! Até que enfim, pizza, meu gás nobre. A pergunta é essa, tem que ficar clara aí para vocês. Quantas unidades de carbono 12? Ó, quantas unidades? Ó, unidade. Olha o que é unidade. É 1/12 do carbono de massa 12. Então, você quer uma unidade para dar 24. 24 unidades. É diferente de átomos, que é a pergunta lá de cima. Ó. Quantos átomos do carbono 12? 2 bolas. 2 átomos. Olha lá os 2 de 12. Dá 24. E agora é unidade. É unidade? Então você venha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O que é que você tem aqui? 24 unidades. Elas são todas assim, ó. Tudo isso aqui, você tem uma unidade. Então, você precisou de 24 unidades para dar a massa de 1,24. Se eu tenho um átomo de lá e outro de cá, o que é que eu faço? Eu comparo as massas. Mas sempre com base no carbono 12, que agora entrou na mente que não é aquilo, que não é metro, que não é volume, é massa. E a massa eu tenho que comparar pegando o carbono como referência, unidade de medida padrão para os átomos. Eu utilizo o carbono 12 e não 14, não 15, é o 12. Por ele ser mais estável, mais abundante na crosta terrestre. Ponto. Pense isso. Porque todos os átomos que estão na tabela periódica é a sua forma mais isotópica que tem. Então, imagine, se eu tenho 2 carbonos, eu tenho 2 oxigênio, eu tenho 2 magnésio, 3 cloro, só que a média das massas desses átomos se resume numa, que eu chamo de isótopo e coloco na tabela periódica, como Mendeleev colocou. O pai da química, o pai da tabela periódica. O Dmitry Ivanich Mendeleev, né, colocou lá que todos os átomos têm uma massa. E Moseley, que é o primo dele, colocou que todos têm um número, né, crescente em atômico. 1, 2, 3, 4, número crescente, né, em atomicidade. Certo? Então, isso que eu estou vibrando aqui com vocês é para descobrir quantos átomos de carbono e quantas unidades você tem para poder comparar. Quer ver? Você tem do lado de cá e do lado de cá. Vamos ver o que é que acontece. Do lado de cá, eu vou colocar um átomo de massa 60 unidades. Ó, a massa desse único átomo aqui, ó, um único átomo tem massa 60. Pergunta: quantos átomos de carbono 12 dão 60? Oi? Quantos átomos de carbono 12 dá 60? Oi? 5. 5, irmão. 5. Você pegou 60, dividiu por quanto? 12. Olha quantos átomos você acaba de achar. 5. Eu pegar a massa do cara,
comparo com o do carbono. 60 por 12, 5. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 carbono. Cada carbono tem massa 12. E 5 vezes 12, para equilibrar, tem que dar 60 de K. Perfeito? E quantas unidades seriam necessárias para pesar 60 gramas? 60 unidades. Seriam quantas unidades de K? 60. 60. Toda vez que abrir a boca e perguntar a unidade, é o número que está lá em cima. 24 é 24 unidades. Se é 60 unidades, para equilibrar a massa de um átomo, de 60. Se fosse 30, 30 unidades. Se fosse um átomo de 100 unidades, que é a massa dele, eu precisaria de 100 unidades do carbono 12. Agora, para achar átomos, cada átomo vale 12. E cada 12 desse vale 12 unidades. Então, você faz essa relação, né? Do mesmo jeito, você pode pensar assim, ó. O hélio, ele tem uma massa atômica 4. O carbono tem uma massa atômica 12. Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Quantas vezes o carbono é mais pesado do que o hélio? 3. Nossa, ó, pizza. Tudo pizza, minha gás dobre. Ó, 12 para 4. 3. O que você fez? Pegou o raciocínio de 12 e dividiu por 4. O que você achou? 3 vezes. Então, você está dizendo que o átomo de carbono 12 tem 3 vezes a massa do hélio. É maior 3 vezes. E o hélio é 3 vezes o quê? Menor que a massa do carbono 12, correto? Se você pode dizer que ela é 3 vezes maior, eu posso afirmar também que o hélio é 3 vezes menor, comparado à massa do carbono 12. Então, aqui não vai dar equilíbrio se eu colocar na balancinha, ó. Tá? Porque um é 4 e o outro é 12. Então, metade do carbono, né? 4 sobre 12. 4 sobre 12, né? 1/3. 4 sobre 12, 4 por 4, 12 por 4, 3. 1/3. Então, 1/3 do carbono, tá? Então, o que acontece? Vai dar um carbono inteiro? Não vai dar pedaço de carbono para dar igual, né? É diferente. Então, assim, a gente compara quantas vezes maior, quantas vezes menor. Mas não dá um átomo de carbono para equilibrar um átomo de hélio de massa 4. Aí eu precisaria de quantos átomos de hélio para dar a massa de um carbono 12? Quantos? Quantos átomos de hélio seriam necessários para dar a massa de um carbono 12? 3. 3, ó. 4 mais 4 mais 4. Aí você achou aqui, se você jogar para a balança, você tem aqui o carbono de massa 12. E nesse pratinho, para tudo ficar igual, eu tenho que ter 4 hélios. 4 hélios. 4 átomos de hélio. 4 vezes 3 é o mesmo que 12 unidades. Que é a massa única de um átomo de carbono. Certo? Então, aqui eu tenho um átomo de carbono 12. Seriam necessários 3 átomos de hélio para igualar a um átomo de carbono 12. Tranquilo, né? Linha de raciocínio aí, acho que valeu. Então, o que é que nós temos aqui? Massas atômicas, comparada ao carbono de massa 12. Então, a referência para os demais átomos é a unidade 1/12avos do carbono de massa 12, que eu posso comparar todos os outros átomos a esta unidade de medida. Como você tem o quilômetro, o metro, o centímetro, o quilo, a grama. Então, para os átomos, nós temos que ter uma unidade que o sistema, né, internacional de medidas nos oferece. Vamos apagar para fazermos aqui
uma média. Como que chega a essas médias aqui de massas atômicas? Mostrando que você tem o quê? A porcentagem de cada um deles na sua natureza. Vê se eu encontro aqui a tabelinha que tenha a porcentagem. Né? Antes de fazer cálculo estequiométrico, nós estamos aqui lutando para entendermos aqui essa parte de massas atômicas. Vamos ver se eu tenho aqui de massas atômicas um exercício aqui que mostre a porcentagem para nós. Quanto que vale, né? Só um minutinho aí. Enquanto a gente faz uma busca bem aqui, tá? De isótopos. Como virar para você. Olha aqui. Vamos pegar aqui o átomo de cloro. Certo? O átomo de cloro, Cl. Olha o que é que diz. Eu tenho o cloro com número atômico 17 e a massa dele, ó, 35. E tem outro isótopo, ó, de número atômico 17 e a massa 37. Só que na natureza, esse cidadão aqui, ele corresponde a 75%. E esse outro aqui corresponde para 100, 25%. Prontinho. Olha só o que eu estava dizendo para vocês lá na aula, né? No início da aula. Eu tenho dois isótopos que têm o mesmo elemento químico e o mesmo número atômico. Isso é isótopo. A massa do primeiro é 35, a massa do segundo é 37. Quem tem maior porcentagem na natureza? É o cloro de massa quanto? 35. Quem tem menos porcentagem na natureza? O cloro de massa 37. Olha quantos por cento? 25. Então, qual dos dois que está na tabela periódica? É o cloro de massa 35 ou é o cloro de massa 37? O que está lá na tabela periódica? O que é que você me diz? Hã? Qual dos dois? Que está na tabela periódica. Só tem um lá na tabela periódica. É o que tem maior porcentagem. Então, lá na tabela periódica, o cloro, ele tem a massa 35. Ele não tem massa 37. Porque dos dois foi feita uma média. Então, vamos. Média do elemento ou do átomo cloro. Média do cloro. Quanto é a massa do primeiro? 35. Vezes quantos por cento? 75. Mais a massa do segundo? 37. Vezes a sua porcentagem. Deu quanto? 25. Tudo isso vai ser dividido por 100. Vê se entendeu aí a armação do problema. A massa vezes a porcentagem do primeiro. Tá aqui. Mais a massa do segundo e a porcentagem do segundo. Tá aqui. E se tivesse mais outro? Mais a massa do terceiro, a porcentagem do terceiro. E assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Pega a calculadora e multiplica esses dois aqui primeiro. Depois multiplica esses outros dois últimos. Para encontrar lá o que vai dar de porcentagem. Então, pega 35 vezes 75. 2.625. Né, Claudilene? Aí vamos pegar 37 multiplicado por 25. 925. Tudo isso aqui eu continuo dividindo por 100. Média
do cloro é igual 925 somado com 2.625 é igual 3.550 dividido por 100. Acompanha a linha de raciocínio, que é igual, dividiu aí por 100, olha o que é que você encontrou. 35,5. Qual dos dois cloros vai para a tabela periódica? O de massa 35,5 ou o de massa 37? A média foi quanto aqui, pessoal? Me ajuda aqui, ó, help. Olha a massa do cloro encontrada. Foi feita uma média ponderada. Você pegou a porcentagem e multiplicou pela massa. Somou a porcentagem do outro e a massa, tá? Isso aqui são as porcentagens, para você não esquecer. Dividiu por 100, que 75 mais 25 dá 100%, tá? Deu 35. Então, olha só o que vai para a tabela periódica. A massa do cloro lá na tabela periódica é 35,5. Pode ir lá agora e consultar. E o número atômico do cloro continua sendo 17. Então, isso aqui está na tabela periódica. Todos que forem foram para a tabela periódica, passou por um cálculo de média. Pegando a porcentagem, multiplicando pela massa de todos eles, e no final sai uma média. Então, a massa do cloro é 35,5. 37 não. Então, esse aqui não foi considerado para ir para a tabela periódica, por ter uma porcentagem menor de participação na natureza. Fica a regrinha para você encontrar os demais quando aparecerem nos exercícios. Então, essa parte aqui, ela é importante para sabermos como encontrar as massas atômicas dos elementos químicos, ou dos átomos, para depois fazer o cálculo de estequiometria, regrinha de 3. Espero que vocês estejam aí compreendendo a linha de raciocínio. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Não? O que é que você me diz? Tá tranquilo, prof. Opa! Isso aí. Se quiserem mais exemplo, eu dou mais exemplo aqui no quadro aqui. Mas se achar que por esse aqui tá ok, segue viagem. Eu poderia passar um exemplo, sim. Mais outro exemplo, né? Então vamos. Então vamos pegar outro exemplo para determinar a massa atômica agora do nosso amigo magnésio. Vamos ver aqui, massa atômica do magnésio. Então agora vamos para o magnésio. Olha só o que é que ele me deu. A massa do primeiro, número de massa do isótopo, né? 24. Ó, 24. Magnésio segundo, magnésio terceiro. Me deu 3 magnésios. Qual desses magnésios vão ou vai para a tabela periódica? O número atômico deles, ó, 12, 12 e 12. Até aí é isótopos. Números atômicos iguais, elementos químicos iguais, massas diferentes, ó. Tem 3 massas. Qual dessas 3 massas aqui vai para a tabela periódica? Aí ele te dá a porcentagem. Desse aqui, ele vai te fornecer porcentagem de abundância. Ele vai me fornecer aqui 10%. 10%. Esse aqui vai me fornecer também 10%. E esse aqui vai fornecer 80%. Beleza. Agora vamos fazer o cálculo e saber qual das 3 massas que vai. Média do magnésio. Vamos achar a massa, né, atômica do magnésio usando o cálculo. Olha a massa do primeiro. 24 vezes 10%. Mais a massa do segundo.
25 vezes quantos por cento também? 10%. Me acompanhe. Massa do último, 26. Vezes quanto? 80%. Lembrando que 80 mais 10 é 90, com mais 10 dá 100. Olha só o que é que você vai jogar aqui embaixo. 100. Continha. Aqui dá 240. 250. Multiplicando. E aqui, 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 2, dá 16. E 4, 20. Então, aqui deu 2.080, né? Calculadora trabalhando, conferindo, 26 vezes 80, 2.080, mais 250, mais 240, que é igual a 2.570. 2.570 dividido por 100, que é igual, cortou, deu 25,70, né? 25,7. Olha aí a massa do magnésio. Então, você tem 2.570 por 100, você achou 25,7. E aí, está mais próximo de quem? 25,7. De 26. Porque 80% ele tem uma maior porcentagem. Então, 25,7 aproximou mais de 26 do que 25 e 24, que é a massa do magnésio. Mas qual é o número atômico do magnésio? Para todos é 12. Mas qual foi a massa? Isso aqui aproxima para 26. Pelos dados do problema que nos forneceu. Tudo pizza? Então, por esses cálculos aqui, por esses valores fornecidos, que eu peguei aqui da internet, e a gente aplicou e chegou a 26, a massa que predomina na tabela periódica pelo cálculo que foi apresentado. 26 aproximado, porque deu 25,7. E assim você faz para todos quando aparecerem. Tranquilo? Isso é massa atômica. O que é que nós estamos fazendo? Encontrando massa atômica, utilizando a porcentagem dos isótopos que tem na natureza. Aí, com isso, a gente determina. Aí, agora, o que nós encontramos até então foi massa atômica. E agora vem a massa molecular. Massa molecular. E o que é essa massa molecular? O próprio nome já está falando. Vai trabalhar em cima de quem, pessoal? Vai trabalhar em cima de quem? Das moléculas. E as moléculas, elas são formadas por quem? As moléculas são formadas por quem? Por átomos. E esses átomos, eles possuem o que nós já aprendemos, o que é determinante a massa atômica, com base em 1,12 do carbono de massa 12. Olha a importância onde nós estamos. Para eu determinar a massa molecular agora das substâncias, é necessário analisar que cada substância tem seus átomos e que esses átomos possuem um quê? Massa atômica, um peso atômico, comparado com a unidade medida padrão do carbono 12. 1,12 do carbono 12. Certo? Esse é o gancho. Vem para cá agora. Olha essa molécula aqui do gás carbônico. O que é que eu tenho de átomos? O carbono, e eu tenho de átomos o oxigênio. Olha que beleza. Vai na tabela periódica e procura a massa atômica do carbono. Opa! Nós já sabemos que vale quanto? 12. E a massa do oxigênio na tabela periódica? Se você for lá buscar, você tiver com ela aí olhando, você vai encontrar que a massa do oxigênio vale isso, ó. Aonde você encontrou esse 16? A massa atômica
que você tem aonde? Na tabela periódica. Aonde você achou esse 16 e esse 12? Na tabela periódica. Quantas vezes o carbono repetiu aqui? Uma. Então vai ser igual a 12. Quantas vezes o oxigênio repetiu aqui? 2 vezes. Ó. Multiplica. Deu quanto? 32. Certo? Então, o que é que você vai encontrar? M. O que é MM? Massa molecular. Olha aqui. 32 mais 12 é igual a 44 unidades. Respondido. Vê aí se foi difícil. Molécula do gás carbônico, que a gente respira. Quantas vezes o carbono repetiu? Uma vez. Não precisa colocar o número 1 aqui, ó, no pezinho do C, ó. Uma vez. Dá 12. O oxigênio é 16. Vezes 2. Dá 32. 32 mais 12, 44. O quê? Unidade. Ou unidade de massa atômica. Né? 44 unidades. Ou unidade de massa atômica. E aí? Esse U representa unidade. 44 unidades comparada com quem? Um 12 do carbono, 12. Certo? Então, se fosse perguntar 44 para 12, dá 3. Dá 3 e alguma coisa, porque 3 dá 36. E um pedaço, para dar 44. Certo? Então, você vai jogando as substâncias e vai determinando o quê? A massa molecular. A partir da massa atômica. Eu determino massa molecular. Ei, aqui, ó. Eu determino massa molecular a partir disso aqui, ó. Da massa atômica. E a massa atômica, eu te mostrei como a gente faz o cálculo com base nos isótopos que são mais abundantes na nossa natureza. Então, vou apagar aqui mais uma vez e eu vou te jogar uma outra molécula. H2SO4. Olha o ácido sulfúrico aí para nós. Olha o ácido sulfúrico. Olha o primeiro átomo. 1. Olha o segundo. S. Olha o terceiro. O. Agora você vai aonde? Tabela periódica. Vai lá. Hidrogênio, qual a massa dele? Atômica? 1. Massa atômica do enxofre. Vai na tabela periódica que você vai encontrar 32. Oxigênio, já fizemos o anterior que deu 16. Tudo isso, turma, olhando na tabela periódica. É periódica, não tem como fugir. É lá. 1 vezes 2 é igual a 2. O S é uma vez, não precisa aparecer o 1 aqui para você perguntar se é 1 ou se é 2. Quando não tiver nada é 1. 32 vezes 1. 32. 16 vezes isso. 4. 64. Então, a massa molecular é igual a 2 mais 32 mais 64. Massa molecular é igual a 98U. E aí, turma? Me diz alguma coisa? Tranquilo? Somou tudo, 98. Qual é o peso da molécula do ácido sulfúrico? Pode também aparecer assim, ó, PM. Que é igual a 98U. Pode aparecer MM ou PM. P de peso. Tá? Peso da molécula. Massa da molécula. Como você queira. P de peso, M molécula. Lá. E os números você soma e acha a massa total. Tranquilo. Então, a massa molecular, para ser determinada, você precisa das massas atômicas individuais de cada elemento deste. Faz a multiplicação, os resultados você soma e obtém a massa molecular. E lá vai.
É um entrando atrás do outro aqui, porque as estruturas elas vão diferenciando e você vai chegando para perto. Olha essa. AL2, SO4, 3. Por que, JP, você está fazendo isso? Para os alunos aprenderem a determinar a massa atômica, a massa molecular, para depois entrar nos cálculos de estequiometria, porque a primeira parte dos cálculos é achar a massa molecular de cada uma delas. Por isso nós estamos fazendo a aula 1. Vamos lá. Sulfato de alumínio é um sal. Nós aprendemos. Função inorgânica, sal. Sulfato de alumínio. Então, vai para nós. Quanto que vale o alumínio na tabela periódica, Jota? 27. Quanto que vale o enxofre na tabela periódica? 32. O oxigênio na tabela periódica? 16. E agora, o que, é que você vai fazer? Pegar as massas individuais e multiplicar pela quantidade de vezes que se repetem. Ao alumínio. 2 vezes. Dá 54. A multiplicação aqui, ó. 54. E o enxofre? 32. Agora olha para essa encrenca aqui. Esse 3 serve para o oxigênio e também serve para o S. E o S vale quanto aqui? 1. Então aqui 3 serve para o enxofre. E aí, Rose, todo joinha. 3 serve para o oxigênio. Então eu tenho que ter esse cuidado agora, ó. 32 vezes 1? Não, 32 vezes 3. Olha lá. Pergunta, esse 1 aqui está escondidinho dentro do parênteses. 1. Só que o número que está fora do parêntese, ele serve para os que estão dentro do parêntese serem multiplicados. Então, 3S. Então, eu vou ter 3 vezes o valor de S. Aqui é O4. O4. Então, vai ser 3 vezes o valor de O4. Olha lá, como se você entendesse separadamente lá. Então, aqui vai dar quanto? 96. E 16? 4 vezes 3 dá 12. Ó, 3 vezes 4. Ó, 3 vezes 4. Se você multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, dá 12. 12 vezes quanto? 16. Que a massa do oxigênio vale 16. A do enxofre vale 32. Por isso você está fazendo 32 vezes 3, dá 96. E aqui? 100 e quanto? 16 vezes 12. 92. Olha lá. Olha tanto que esse composto aqui te chamou a atenção. Os que estão dentro do parênteses multiplicam o que está fora do parênteses. Calma. S é 32. Multiplica por quanto, Zé? Por 3, porque é a quantidade que está lá fora, dizendo que ele repete 3 vezes. E o O é quanto? 16. Só no pezinho dele tem quanto, Zé? 4. Ele vai repetir quantas vezes? 3. Então vai ser quanto? 12. Somando tudo, 192 mais 96 mais 54. 342. 342 unidades. Já era. Resposta. E aí? Então, a substância sulfato de alumínio pesa 342 unidades. Então, isso aqui é o peso molecular. E aí? Tranquilo? Compreendido? Salve! Mais outro exemplo, então. CuSO4 vezes 5 moléculas de água. Olha lá. Eu tenho um sulfato pentaidratado. Ou seja, eu tenho 5 moléculas de água mais esse sal. Quando é vezes, eu já vou dizer que você vai somar quando for vezes. O resultado que der aqui
eu somo com esse resultado da frente. Olha lá. Esse pontinho de vezes, eu já vou dizer para vocês. Não multiplique, você soma. Quando aparecer. Então, vamos buscar as massas atômicas. Cobre, Cu. S, O. Hidrogênio, oxigênio. Então, vamos aqui buscar massa atômica do cobre. Tá vendo? Tabela periódica. Eu não tenho de cabeça. Massa atômica. Massa atômica. Estou procurando na internet. Do cobre. 60 alguma coisa. Vamos ver. 63,5. Ó. 63,5. Achei na internet, na tabela periódica. E você daí olhando na sua. Ei, aqui, ó. Vem cá, presta atenção. Vezes quanto? Uma vez, ó. Vezes uma. 63,5. Olha o enxofre aqui uma vez também. 32. Esse a gente sabe de cabeça. E quem não sabe, busca na tabela. 16. Vezes quanto? 4. Que é igual a 64. Só esse pedaço aqui, vamos somar para ver quanto que deu. Só esse pedaço de cá. Vamos ver. 63,5. 63,5. Mais 32. Mais 64. Só esse pedacinho aqui, ó. Deu 159,5. Tá? Só esse primeiro pedaço aqui que você está vendo. Esse. Agora vamos para aquele lá depois. Hidrogênio, 1 vezes 2 é igual a 2. O O, 16. Aqui é 1, não precisa. Vezes 1, 16. Somando aqui, você achou 18. Só que são quantas moléculas de água? Ei, papai, 5. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 5 vezes 18. O resultado obtido de uma de água, eu multiplico por 5, dá 90. Olha quanto que deu aqui esse pedacinho lá. 90. Mais quanto? Aí eu vou somar agora para obter a massa total desse composto. 159,5 mais 90. E aí? Vou fechar aqui para somar. 159,5 mais 90. 249,5 unidade. Eis a resposta. Olha aí a resposta, o que é que deu? Vai exigindo da gente muito mais, né, interpretação. Vai saindo da simplicidade e complica um pouquinho. Então, essa molécula aqui, você divide quando tiver o pontinho de vezes. Você separa, calcula a primeira parte, calcula a segunda. No final, soma tudo. No final, você está somando aqui, ó. Olha aqui. A primeira e a segunda. Soma, dá o resultado. Vai na alternativa que tem 249,5 e marca o X. Certinho, turma? É isso que está te levando para a estequiometria. Para determinar quanto que cada reagente ou que cada produto vai ser formado ou consumido, com base nas massas de cada substância da tabela periódica. Mais exemplo? Vamos lá. Aqui a gente vai apagando, colocando vários exemplos, um diferente dos outros, porque aí você familiariza com vários tipos. Beleza? Tudo pizza? Aí vem aqui, ó. Olha agora para essa... Olha para essa reação, só para você ter uma base, o que é trabalhar na estequiometria. Ó, nitrogênio vai reagir com o gás hidrogênio, vai formar amônia, que é o NH3. O que é isso aqui? Reagentes.
O que está depois da setinha? Produto. Vamos balancear, porque a reação está escrita. E agora, que tal fazer o balanceamento, que é o segundo passo? Quantos nitrogênio aqui no reagente? 2. Aqui eu tenho quantos nitrogênio? 1. Olha o número que eu vou colocar para igualar, para ficar igual. Lá é 2, para não alterar aqui vai ser 1, os coeficientes. Quantos hidrogênios eu passo a ter agora, os hidrogênios? Quantos aqui tem? Quantos? Quantos hidrogênios aqui, gente? 6. Ei. Cara, atenção. Ó, 2 é o nitrogênio. E 2 vezes 3? Dá 6. Aqui eu tenho quantos hidrogênios no reagente? 2. Qual o número que eu vou multiplicar para dar 6? 3. O que é que você tem? Proporção dos coeficientes. Então, você tem aqui, ó, 1 mol, 3 mol, 2 mols. Tá vendo que os coeficientes a gente escreve a proporção? Então, gás nitrogênio, gás hidrogênio, e aqui você tem o gás amônia. Tá? Você tem o gás amônia. Agora, que tal a gente buscar massa? Ó, quanto que é a massa do nitrogênio? Não sei. Quer ver? Olha quanto que é a massa do nitrogênio. Vou fazer separadinho aqui embaixo. O nitrogênio, a massa dele vale 14. Multiplicado por quantas vezes? 2. Então, 14 vezes 2, 28. Então, 1 mol corresponde a 28 agora gramas. E aqui, cheguei. Ó, hidrogênio. Qual a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio na tabela é 1. Vezes quanto? 2. Que é igual a 2. Então, aqui eu tenho 2 gramas. E aqui, 14 mais 3 dá 17. Olha lá. Onde você achou esse 17? O nitrogênio vale quanto? 14. O hidrogênio vale 1. Então, 3 hidrogênio é 3, com mais 14, 17. Então, o que é que você tem? 1 mol vale quanto? 28. 1 mol dessa substância aqui, ó, vale quantas gramas? 28. 1 mol vale 2. Só que aqui eu tenho 3. Então, 3 mols vai dar o quê? 6. 6 gramas. Olha a proporção, hein? Vem comigo. 3 vezes 2. Dá quanto? 6. Porque 1 mol, ó, isso aqui corresponde à proporção para 1 mol. Mas eu tenho quantos mols? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 17 dá um total de 34 gramas. Porque se 1 mol é 17 e 2 mol vai ser 34. Você está vendo que nós estamos usando outra linguagem, mol? E o que é esse mol? São os coeficientes que você usou para balancear. É a quantidade de matéria existente em comparação ao carbono de massa 12. Tudo com medida no carbono de massa 12. Então, eu te mostrei o que é provocar na estequiometria. Eu faço a reação, escrevo os coeficientes estequiométricos para balancear, os coeficientes estequiométricos, e esses coeficientes estequiométricos eu escrevo 1 mol, 3 mol, 2 mol. Mas quando você pega o hidrogênio aqui separado, você encontrou o quê? 2 gramas para cada 1 mol. E quantos mols são? 3. Então, o total vai dar quanto? 6 gramas do gás hidrogênio. 1 mol do NH3 deu quantas gramas? 17. Que é 14 mais 3, 17.
E 2 mols? 34. É a proporção. O nitrogênio. Quantos gramas tem? 14. 14 gramas está para o quê? 1 mol. Então, 1 mol é 14, né? Vezes 2, 28, né? 1 mol aqui está dando 28. Perdão, 14 não, 28 gramas, que é 14 vezes 2. Então, 1 mol tem 28 gramas. Ó, 1 vezes 28 é 28. Turma, pergunta? E aí? Sei que tá cansativo aí e tal, mas e aí? Quero ouvir vocês. Tá só diminuindo a turma. Tem 12 na sala. O que é que você me diz? Vou apagar. Quando eu apago, vem com mais exemplo. Porque nós estamos jogando aqui agora as informações para o cálculo de estequiometria, envolvendo massa. Quando eu falo assim, ó, em mol, nós vamos trabalhar mol sendo a quantidade de matéria. O que é mol? A quantidade de matéria. Quantidade de matéria, vou dizer assim, a quantidade de matéria para quem? Para as substâncias que são apresentadas para vocês. Ácido, sal, óxido, água, enfim. A substância que eu te escrever ali na fórmula, você sabe que vai ter uma quantidade de matéria. Exemplo, mol, essa quantidade aqui, ela é referente ao que a gente, químicos, nós chamamos de dúzia dos químicos. Ó, a dúzia dos químicos. O que é isso, JP? A dúzia dos químicos. Ué, uma dúzia é 12. Você vai contestar aqui? Uma dúzia de canetinhas, 12 canetinhas. Uma dúzia de camisa, 12 camisas. Uma dúzia de ovos, 12 ovos. O que está mudando, pessoal? O que é que está mudando? Uma dúzia de periquitos, 12 periquitos. Uma dúzia de chinela, 12 chinelas. Uma dúzia de banana, 12 bananas. E aí, o que é que está mudando? O quê? Tá mudando o quê? Tá mudando os objetos, as frutas. Isso, ô, gente, tão bom ouvir a voz de vocês. Tá mudando as coisas, as substâncias, os objetos, as frutas, mas a quantidade mudou? Não. Não. Então, por isso que o mol vai entrar hoje na mente de vocês de uma maneira para nunca mais esquecer que é a quantidade de matérias nas substâncias. Como, por exemplo, a dúzia que nunca muda a quantidade. O que muda são as substâncias. Então, quando você pega aqui, ó, água, é uma substância, água. Beleza. Então, vamos ver qual é a quantidade de matéria. Olha aqui. Hidrogênio vale 1, multiplico por 2, que é igual a 2. Oxigênio vale 16, multiplico por uma vez, 16. Então, a massa molecular é igual a 18 unidades. E a massa que agora surge, ó, massa molar, está relacionado à massa correspondente ao mol. Numericamente, a massa atômica vai ser 18 gramas por mol. O que é isso aqui? 18 unidades. É a massa molecular.
Numericamente, a massa molar é igual. Por que a massa molar? Porque a massa agora vai ser transformada para gramas. E a massa molecular é a letra U de unidade. U de unidade de massa atômica. Lembra? Aula passada, aula iniciada, massa atômica. E a massa molar? Massa molar. Mol. Então, eu vou ter o mesmo valor, 18. Só que a unidade de medida é agora gramas por 1 mol. Então, você vai ter aqui, ó, 1 mol tem 18 gramas. Toda substância que você calcula sempre é para 1 mol. E agora, quer conhecer a quantidade de mol? Quanto que vale 1 mol? 12 não vale. 15 não vale. Alguém já pesquisou? Já viu quanto que vale? 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Pode ser tratando de moléculas, pode estar falando no exercício de átomos e pode também estar falando de íons. Então, essa é a quantidade de matéria para 1 mol da substância. Então, 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, ou se tratando de íons. Tá vendo? Quando eu falo assim, ó, 1 mol de água, não é 12. Né? Não é mais 12, não é mais uma centena, uma dezena. Então, agora está na casa de 602 sextilhões. É muita coisa, né, pessoal? Então, ó, quanto que vale essa potência aqui? Essas coisas aqui transformado em números. 602 sextilhões. De quê? De laranja, de gente, de rede, de zinco, ferro, potássio, cálcio, água, açúcar, sal. Agora, a substância mudou, mas a quantidade é a mesma. Lembra da dúzia dos 12 aqui, ó? A dúzia dos químicos? Então, 12 canetinhas, 12 notebooks, 12 pedras. Mudaram a substância, mas a quantidade é a mesma. Então, para a química, agora, 1 mol vale 602 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o que é que você tem aqui? Esse valor que você está ali escrevendo, nós costumamos dizer que é o número de Avogadro. Avogadro, tá, pessoal? É o cara que determinou este valor para a quantidade de 1 mol. Número de Avogadro. Número de Avogadro. NA. Então, ou constante, né? Muitas vezes é usado como constante. É fixa. 6,02, eu posso também, para facilitar cálculo, deixar o 6, pegar o 10 e elevar a 23 também. Então, se tratando de mol, terá aquela mesma quantidade. Quer ver outro exemplo? Vamos pegar aqui o monóxido de carbono. Ó, fuma, libera esse gás tóxico que deixa a gente faltando respiração. Olha o que é que acontece. O carbono vale 12. O oxigênio vale 16. Então, quando somar aqui, vai dar 28 gramas por 1 mol. Certo? Você achou essa massa correspondente à massa molar, porque sempre está para 1 mol. Beleza? Então, vamos lá. 1 mol de CO tem massa 28 o quê? Gramas, que vai ter quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, por exemplo. Percebam que essa quantidade é a mesma dessa aqui, ó.
O que é que foi que mudou, que você percebeu? Mudou aqui a substância, monóxido de carbono. Aqui era água. Massa do monóxido de carbono, 28. Massa da água, 18. Tá vendo aqui o 18? Ó? Mas a quantidade de matéria é a mesma. Essa quantidade é a mesma dessa. Todas estão para a quantidade de 1 mol. Então, isso é determinar a massa molar, que numericamente é igual à massa molecular. Poderia dizer que eu tenho aqui 28 unidades. Se aparecer no exercício U, você está falando de massa molecular. Se aparecer no exercício massa molar, você está calculando a quantidade de massa para 1 mol. Aí não é mais massa molecular, é massa molar, porque tem as 3 primeiras letras. Mol, tá? Então você tem as 3 primeiras letras aqui que corresponde o que a gente está falando de mol. É como se você chegasse assim, ó. Eu chego na sala de aula e convido vocês para o laboratório. Beleza, aula prática hoje, beleza. Você chegou lá, deparou com um saco de arroz derramado no chão. Peguei o saco de arroz de 5 quilos, de 10 quilos, né? Cortei lá e despejei no chão em cima da mesa. E eu vou pedir para que vocês possam contar um por um, o inteiro e o quebrado. E me diz quantos grãos tem na totalidade. Vai ser difícil, né? Porque você vai contar uma parte, o coleguinha contar outra, confiar um no outro e no final dizer tem tanto. Aí você tem o quê? Regra de 3 para trabalhar. O pacote é de quantos quilos? 5 quilos. 5 quilos é 5 mil gramas. Então você vai trabalhar com uma média. Que tal você pegar um punhado, ou contar lá, digamos, 10, 15 carocinhos e levar para a balança? Aí você leva 10 carocinhos, 15 carocinhos, coloca na balança, a balança vai dizer, ó, 10 gramas. Então, 1 quilo tem 1000 gramas. E 5 quilos tem 5.000 gramas. E 10 carocinhos? Deu quantos gramas? Aí, regra de 3, você acha quantos tem dentro do pacote fechado. Você tem uma média próxima de acertar aquele valor do que contar um por um. Então, a estequiometria vem para facilitar a gente nessa parte. Ao invés da gente contar mesmo, a gente faz cálculos, né? Regra de 3. Você resolve o problema. Em questão de minutos, você... Opa, já cheguei, professor. A resposta é essa. Certo? Então, isso aqui, ó, é estequiometria. Massa atômica, massa molecular e, por último, a massa molar, que corresponde à quantidade de massa para 1 mol. A substância muda? Muda. A quantidade em matéria vai mudar, que é o número de mols? Não. Vai ser sempre esse valor aí que você vai guardar agora na porta do seu guarda-roupa, ou lá do seu armário, que vai ser esse valor estimado aí de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vem cá. Olha essa substância aqui, ó. C6H12O6. O que é que você tem? Deixa eu dar nome aqui para a substância. Glicose. Quantas gramas para 1 mol? Então, vou determinar a massa molar. Então, vamos lá. Primeiro, olha o que é que você vai. Na tabela periódica. Você vai, a tabela periódica, procurar massas o quê? Atômicas. Carbono, na tabela, 12. Hidrogênio na tabela, 1. Oxigênio na tabela, 16. Beleza, JP, até aí tá top. Qual a dúvida, JP? Bora multiplicar aqui por quanto? Por 6. Deu 72. 1 multiplicado por quanto, JP? 12. Igual a 12. 16 vezes 6. 96. Somando tudo isso, achou 180 gramas para mol. Olha aí.
Rapidinho você usou as massas atômicas. Agora, Jota, e como que fica a massa molecular? Uai, vai ser numericamente a mesma. Só que agora, ao invés de ser gramas por mol, eu coloco unidade. Olha lá. Para determinar a massa molecular, nós precisamos de quem? Das massas atômicas. Para determinar a massa molar, nós também buscamos o quê? As massas atômicas. E aí, o que é que eu digo? Numericamente são iguais. Só muda a unidade de medida. Então, aqui você tem 1 mol, tem massa 180 gramas da glicose e tem aquela constante. Se tratando de matéria, quanto que vale 1 mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Digamos que eu tenho aqui, tratando de moléculas. Olha aí, pessoal. Coloquei de vermelho lá para você ver a diferença. Então, 1 mol vale isso aqui, ó. Então, a quantidade de 1 mol é fixa, não muda. Então, uma dúzia não muda, é 12. Mudam-se os objetos. Mas a quantidade 12, só se alguém quiser caçar briga e dizer que 12 vale 7. Aí vai caçar briga com a gente. Mas 1 mol, eu chego a falar que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. A constante ou o número de Avogadro. Aí chega lá, por exemplo, a Luana e fala, 1 mol é 5. O Luiz chega e fala, 1 mol é 7. Aí tá caçando briga. Aí vai brigar não é comigo, não. Vai brigar com o Amadeu ou o Avogadro. Aí você vai caçar a conversa lá. Um exemplo, tá, pessoal? Então, ó, 1 mol é esse valor. As substâncias mudam. A massa também muda. Mas a quantidade de matéria elementares é a mesma. 6 vezes 10 é 23. É assim que vai ser, tá? Não importa a substância. Se você pegar o ozônio, ó, o ozônio, 16 vezes 3, dá quanto? 48 gramas por mol. Então, eu já estou determinando o quê? A massa molar. O que é que você vai dizer? 1 mol do gás ozônio tem massa 48 gramas. E qual é o valor da constante? 6,02 vezes 10 elevado a 23, digamos, na forma de íons. Estou escrevendo as maneiras que pode vir. Querido, olha para cá. 1 mol. 1 mol vale a mesma quantidade lá. Porque em cima tem 1 mol de glicose. E aqui eu tenho 1 mol do gás quem? Ozônio. Que a molécula do gás ozônio é O3. Quanto é a massa do gás ozônio? 48 na balança. 48. Quanto é a massa do açúcar na balança? 180. Então é diferente, hein? Pesando diferentes. Claro, substâncias diferentes. Mas se tratando de quantidade de matérias. Aqui. Esse e esse. Aí não tem como ser diferente. Essa é a mensagem que eu quero deixar a todos vocês. Tá? A quantidade de mol, né, a quantidade de matéria é a mesma. Porque tudo está para 1 mol. Viu? Que toda vez que você determinar massa molar, você já subentende que equivale 1 mol. E assim você calcula os demais fatores que surgirem. Nós estamos falando de mol e de massa. Mol e de massa. E a aula de hoje ficou como você determinar as massas atômicas, determinar a massa molecular, numericamente é igual à massa molar. Porque a massa atômica, cachorrinho aqui atrapalhando, a massa atômica é IU, unidade de massa atômica com base na medida do padrão, que é o carbono 12. E o mol é a massa molar correspondente para cada substância dessa. Aí, com isso, vai quietar rápido. Vai quietar. Vai pra lá. Aí, a cachorrinha atrapalhando. Aí, o que acontece? Essa é a massa correspondente para 1 mol. Certo, pessoal? A gente fica por aqui. Agradeço vocês. A tarde foi boa. Cansativa foi, mas
acredito que ficou a essência aí para vocês. Assista essa aula, tire suas dúvidas. Qualquer dúvida, deixa lá o recadinho na sala de aula no PS1, que eu vou responder para você. Porque essa é a aula de número 1. Nós fizemos a introdução das massas atômicas, das massas moleculares, das massas molares, e fizemos uma relação entre elas. Como determinar a massa para a quantidade de 1 mol. E quanto que vale 1 mol. Nós determinamos isso para você. Beleza? Alguma pergunta que queiram fazer? Não? Tudo pizza? Qual que é a constante do mol aí? É 6 alguma coisa? Aqui. Opa, boa tarde. Então, o que é que acontece? A constante, né, ou número de Avogadro, significa que para 1 mol de qualquer substância será, para facilitar o cálculo, 6 vezes 10 elevado a 23, tá? O quê? Moléculas. Se o problema está falando de moléculas, então em 1 mol eu tenho 602 sextilhões de moléculas de água num recipiente. Não importa o volume, se é 1 litro, 2 litros, 3 litros. Tá? Eu vou ter essa mesma quantidade. Aí eu calculo para 1 litro, calculo para 2 litros, mililitros, tá? Relação de volume depois. Fica constante para vocês aqui, ou número de Avogadro. Ó, não é advogado. Avogadro. Pô, fechou. Então significa, Zé, que qualquer quantidade de matéria se tratando para 1 mol, não importa a substância, terás a mesma quantidade que é essa aqui, ou com número inteiro, ou com 0,02. O resultado vai ser próximo. Então, não se esqueça. Qualquer substância, você calcula a massa para 1 mol. Certinho? Então, depende de quem? Da substância. Se você pegar a substância ferro, então você tem ferro. É um metal. Então, qual é a massa do ferro? Eu vou lá na tabela periódica e vou dizer que o ferro tem uma massa de 56 gramas. Ó, a massa do ferro na tabela periódica, 56. 56 gramas está para quanto? 1 mol. Ferro. Não tem ferro 2 assim, ó, molécula. Tá? Ele é metal, ferro. E a quantidade? 6 vezes 10 elevado a 23. Olha lá. 1 mol, o mesmo valor. 1 dúzia, 12. Não importa o objeto. Se você pegar cálcio, vou lá na tabela periódica, 1 mol de cálcio, olha a massa do cálcio. Olha o que é que você tem para a massa do cálcio. 40. É diferente de 56. Porque a substância é diferente, a massa é diferente. Mas quanto que vale a constante aqui se tratando de átomos ou moléculas? A mesma. Porque aqui você tem 1 mol, aqui você tem 1 mol. E as quantidades serão iguais. Ó. Perfeito? Entendido, pessoal? A relação aí da quantidade de mol para massa e número de Avogadro, que é o número de moléculas, de íons e de átomos existentes. Então, é essa regra que você faz. Regra de 3. Porque se eu fornecer mol, acha massa. Se eu fornecer massa, você acha mol. Se eu fornecer mol aqui debaixo do 1, você acha X número de moléculas. E vice-versa. Por isso que trabalha com regra de 3. O que é estequiometria? É analisar quantitativamente. O quê? A quantidade em proporção de massa, volume, né, de mol que reagem na reação. Entre reagentes e produto. Tudo pizza? Tudo pizza. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado. 1 hora e 40 minutos, né? Se não parece 1 hora e 35 minutos de aula. Concluímos aí 2 horas, 4 horas e terminamos 5h40. Então, assim, pena que aqueles que começaram a desistir, só ficamos com a quantidade de 10, 11 da sala, mas os outros terão a oportunidade de assistir o vídeo, né, quando quiserem. Aula número 1, introdução à estequiometria. Tchau, até a próxima.